Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. São Paulo é o segundo estado a adotar o Agro Mais, plano do governo que simplifica normas do agronegócio para facilitar exportações e gerar empregos. E presidente Michel Temer afirma que a agricultura é responsável pelo crescimento de outros setores da economia. Nosso agronegócio é sinônimo de sucesso. Gera empregos, incorpora tecnologia, aumenta a exportação, estimula o crescimento. Contribui ainda para a segurança alimentar para o Brasil e para outros países. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Mais idosos, menos crianças. Mais aposentados, menos contribuintes para a Previdência. Você vai saber por que a reforma no sistema deve ser urgente. Não conseguiu ir à Caixa Econômica no sábado para tirar dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS? Você vai saber quais são as outras datas em que as agências vão abrir exclusivamente para dar informações. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. As exportações de produtos agrícolas do estado de São Paulo chegaram perto de 18 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de quase 13% em relação ao ano anterior. Os destaques foram o setor de álcool e açúcar, carnes, sucos, produtos florestais e soja. E hoje o estado deu um passo para aumentar esses números com a adesão ao Agro Mais, um programa do governo federal que moderniza normas e processos no agronegócio. São medidas como o fim da reinspeção nos portos e revisão de regras na emissão de laudos e inspeção de produtos. A expectativa é que São Paulo tenha um ganho de eficiência estimado em R$1 bilhão. Seu Sérgio Lange acordou cedo hoje, mas não foi para cuidar da fazenda de café em Divinolândia, no interior paulista. Vestiu terno e gravata para ir à capital acompanhar o lançamento do programa Agro Mais em São Paulo. E o cafeicultor gostou do que ouviu. Com essa desburocratização, com essa liberação de recursos do governo, eu espero que a gente vá crescer mais ainda. Vai ser possível a gente buscar novos mercados. O tempo gasto com burocracia a gente vai gastar com trabalho, com eficiência, produzir. Assim como o seu Sérgio, centenas de produtores rurais paulistas participaram do evento. São Paulo é o segundo estado do país a aderir ao Agro Mais. O primeiro foi o Rio Grande do Sul. Lançado em agosto do ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o programa pretende diminuir a burocracia, simplificar processos e dar mais agilidade ao setor. O que, na opinião de Fábio de Sales Meireles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, vai aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. O Agro Mais vem também para avançar no aprimoramento da tecnologia, da ciência do aprimoramento, de toda uma técnica mais moderna e que vai gerar um processo de desburocratização de vários setores. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, explica que com 61% do território preservados, 19% usados para a pecuária e apenas 8% pela agricultura, o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Com o programa Agro Mais, nas próximas décadas, será possível dobrar a produção, preservando a área florestal. Mas o plano, segundo o ministro, é que com a desburocratização seja possível colher frutos já nos próximos 5 anos. Achamos que vamos atingir a nossa meta e sair de 7% de todo o negócio global de alimentos para passar para 10%. Nós temos que olhar para o homem do campo, para as regras, para a burocracia e o governo atender todo o setor do agronegócio em tempo certo. O presidente Michel Temer afirmou que o governo federal tem compromisso com a modernidade e exaltou o desenvolvimento e a importância do agronegócio para a economia brasileira. Responsável por 1/5 de toda a riqueza do país, o setor, segundo o presidente, produz muito mais que alimentos. Nosso agronegócio é sinônimo de sucesso. Gera empregos, incorpora tecnologia, aumenta a exportação,
estimula o crescimento, contribui ainda para a segurança alimentar para o Brasil e para outros países. O AgroMais é uma das iniciativas do governo federal para modernizar o país, como algumas propostas já aprovadas. Segundo o presidente Michel Temer, agora já é possível começar a pensar em outros avanços, como uma simplificação tributária e até a reforma política. Reportagem José Luiz Filho. E entre as reformas citadas pelo presidente Michel Temer está a da Previdência Social. O presidente defendeu a reforma que está sendo analisada pelo Congresso Nacional como fundamental para a continuidade dos programas sociais do governo. Ou você reforma a Previdência hoje, ou daqui a 10 anos, quando você for bater as portas do governo, não tem dinheiro para pagar. Como de resto, já está acontecendo em alguns estados brasileiros. Quando você diz a Previdência teve um déficit de 150 bilhões, parece nada, mas são 150 bilhões. Isso é insuportável para qualquer sistema. Quem tem direito adquirido, adquirido está. O que nós vamos aplicar é para o futuro. E quando aplicamos para o futuro, muitas vezes diz o seguinte, olha aqui, o sujeito tem 20, 22 anos, está trabalhando, não está se importando com a aposentadoria que vem lá para frente. Mas ele tem que se importar, porque nós temos programas assistenciais hoje, tipo financiamento estudantil, que deriva da possibilidade do poder público ter dinheiro para sustentar. Se o poder público não tiver dinheiro para sustentar, ele não terá mais o financiamento estudantil e outras tantas benesses de natureza social que nós estamos promovendo. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tudo isso depende de uma rigidez orçamentária, de uma rigidez financeira que nós temos que atingir ao longo desse período. E como o presidente Michel Temer afirmou, em pouco tempo a Previdência vai se tornar insustentável. Isso porque o número de idosos está aumentando e o de crianças diminuindo. Assim, nos próximos anos, vai ser cada vez maior o número de aposentados e cada vez menor o número de pessoas contribuindo para a Previdência. O envelhecimento da população traz à tona a necessidade de se discutir a reforma do sistema. Mal começa o dia e a movimentada Praça do Lido, na zona sul do Rio de Janeiro, já está cheia de gente se exercitando. Aposentado, Luiz Rezende, de 73 anos, conta o segredo para se manter tão disposto. Todos os dias uma caminhada. E vou lá para o Fluminense, faço uma natação, 1.000, 2.000 metros. Diabético, cuidando da diabetes. Histórias como a de Luiz Rezende devem ser cada vez mais comuns no país daqui para frente. Isso porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando. De acordo com o IBGE, o número de idosos em 2010 era de cerca de 10 milhões, representando 10% da população. Mas a expectativa é que até 2050 este número triplique. Ana Amélia Camarano, coordenadora de Gênero, Raça e Gerações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fala sobre essa tendência. Hoje a esperança de vida do Brasil é em torno de 74 anos, o que significa que um pai facilmente vai conhecer o seu bisneto. Por outro lado, as famílias têm cada vez menos filhos. Hoje a taxa de fecundidade está em torno de 1,7 filhos por mulher. Mais idosos por um lado, menos jovens por outro. Cada vez mais, as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso da professora Cristiane Veloso. Ela só quis ter um filho e muitas amigas tomaram a mesma decisão. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional, são bem-sucedidas profissionalmente. A pesquisadora do IPEA, Ana Amélia, destaca que a nova configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. É necessária uma reforma da Previdência, sim, que na verdade já era para ter sido feita para anteontem, porque quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma, que isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. O envelhecimento coloca esse desafio. Em 2000, a expectativa de vida dos brasileiros era de menos de 70 anos. Agora, passa dos 75 anos. Reportagem Natália Mello. A dívida pública federal começou o ano em queda. De dezembro para janeiro, ela caiu 1,9% e ficou em 3 trilhões e 53 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional e incluem os endividamentos interno e externo do país.
A queda se deve aos resgates de papéis da dívida que já venceram serem maiores que as emissões de novos títulos por parte do governo. A dívida pública federal é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o saldo negativo do orçamento do governo federal. Quando as operações são em real, a dívida é chamada interna e quando são em moeda estrangeira, é classificada como externa. A queda da dívida em janeiro ocorreu pelo alto volume de resgates de títulos públicos no mês, como explica o coordenador-geral de operações da dívida pública do Tesouro Nacional, Leandro Secunho. Por que houve essa queda de 1,91%? Basicamente em função do resgate líquido de 84 bilhões, que foi parcialmente compensado por uma apropriação de juros de 24,5 bilhões. Então, essa queda foi porque a emissão líquida foi maior do que a apropriação o resgate líquido foi maior do que a apropriação de juros no mês de janeiro especificamente. O relatório divulgado nesta segunda-feira revelou também que o número de cidadãos que se cadastraram para investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto em janeiro foi recorde para um único mês e atingiu o maior nível já registrado. É o que afirma Leandro Secunho, do Tesouro Nacional. O número total de investidores que temos hoje no programa de Tesouro Direto se aproxima de 1.200.000. Esse crescimento ele foi de 84% em 12 meses. Para conter a trajetória de crescimento da dívida pública, o governo federal tem adotado medidas de curto, médio e longo prazos, como a proposta de emenda à Constituição que estabeleceu um teto para os gastos públicos e a proposta de reforma da Previdência. Reportagem João Pedro Neto. 19h11 em Brasília. Agências da Caixa fizeram mais de 350 mil atendimentos no sábado, primeiro dia com abertura exclusiva para dar informações sobre o saque das contas inativas do FGTS. Se você ainda não teve tempo de ir até uma agência, não se preocupe. A gente vai informar os outros sábados em que elas vão abrir para tirar dúvidas. Não saia daí. Representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, se reuniram nas últimas semanas e definiram recomendações que podem contribuir para a manutenção dos primeiros sinais de recuperação que o país vem apresentando. O Conselho é formado por pessoas de diversos setores da sociedade civil que auxiliam o governo na formulação de políticas públicas. As recomendações vão ser enviadas ao presidente Michel Temer. Levar a internet de forma gratuita para dentro das salas de aula como forma de complementar a formação dos cidadãos do século XXI. Essa é uma das recomendações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Os 97 membros do Conselho se reuniram nos meses de janeiro e fevereiro deste ano e definiram 15 recomendações. Todas as medidas vão ser avaliadas pelo governo, que vai determinar quais delas vão ser de fato implementadas, como explica Patrícia Aldi, secretária do Conselhão. Estamos fazendo agora também conversas dentro do governo, com os ministérios respectivos responsáveis por essas recomendações, para que nós possamos avaliar o alcance e a possibilidade de implementá-las. As propostas foram divididas em 5 temas: educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, que trata de assuntos como tributos, desburocratização e modernização do Estado, que foca em questões como o governo digital, e produtividade e competitividade, que propõe o estímulo à ciência, tecnologia e inovação, além da modernização da legislação trabalhista. Para Patrícia Aldi, a participação da sociedade na construção do país é essencial para o fortalecimento da democracia. Esse novo modelo de funcionamento com membros, com conselheiros exclusivamente da sociedade civil, permite que a voz de representantes do setor privado, da academia, intelectuais, sindicatos, organizações sociais seja ainda mais importante para influenciar as políticas públicas. Essas propostas vão ser apresentadas ao presidente Temer no dia 7 de março. Reportagem Beatriz Amiden. Informações detalhadas sobre todos os presídios do país já começaram a chegar ao Departamento Penitenciário Nacional. Os dados fornecidos pelos estados vão permitir ao governo a adoção de novas políticas para o setor. Uma das vantagens é o sistema de alerta para os processos daqueles que já cumpriram pena, mas que continuam nos presídios. O sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional já começou a receber dados sobre os presídios do país. O
diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Marco Antônio Severo, explica que com a ferramenta vai ser possível mapear a situação e aprimorar a gestão das unidades. Isso nos dá ferramentas de desenvolvermos políticas de forma que nós não tenhamos mais a figura do custodiado, que já poderia ter sido liberado, e termos informações sobre o que os estados, os estabelecimentos prisionais estão mais precisando nesse momento. O banco de dados vai ter 5 módulos. O primeiro já está sendo alimentado pelas secretarias de segurança dos estados e vai reunir informações de cada presídio, como quantidade de vagas, número de detentos, serviços que a penitenciária oferece e número de funcionários. Os estados têm até o dia 20 de abril para fornecer as informações. Os gestores estaduais já passaram por um treinamento para aprender a usar a ferramenta. É o que explica Marco Antônio Severo, do Departamento Penitenciário Nacional. Nós fizemos questão de trazer representantes dos 26 estados e mais o Distrito Federal para tomarem conhecimento com a plataforma e, a partir daí, multiplicar esse conhecimento aqui que eles tiveram nesses 2 dias, né? O segundo e o terceiro módulos terão informações do detento e dos processos. O quarto módulo vai ajudar na gestão das unidades prisionais e o quinto vai reunir informações de inteligência. O SISDEPEN é acessado pela internet. 12 estados que não possuem computador vão receber doações de 1.028 equipamentos comprados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Reportagem Luana Karen. E a Força Nacional vai atuar nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe por 6 meses. No Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, agentes da Força Nacional já estavam nas ruas para ajudar na investigação de homicídios e em ações de policiamento ostensivo, por exemplo. A atuação da Força Nacional nos 3 estados faz parte da implantação do Plano Nacional de Segurança Pública. Os agentes vão trabalhar nos estados por 6 meses, em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia técnica. A atuação da Força Nacional foi autorizada nesta segunda-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O reforço aos estados é uma das metas do Plano Nacional de Segurança Pública. As cidades de Aracaju, em Sergipe, Natal, no Rio Grande do Norte, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foram escolhidas para o início da implantação do plano, com uma série de ações integradas. O foco é a redução de homicídios dolosos quando há intenção de matar, feminicídios e violência contra a mulher, racionalização e modernização do sistema penitenciário e combate integrado à criminalidade organizada transnacional, especificamente tráfico de drogas e armas. Com o Plano Nacional de Segurança Pública, o governo federal pretende reduzir em 7,5% o número anual de homicídios dolosos nas capitais do país ainda este ano. A partir do ano que vem, a meta vai ser ampliada para cerca de 200 cidades no entorno das capitais. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil. A busca de informações sobre o saque de contas inativas do FGTS levou milhares de pessoas às agências da Caixa Econômica no último sábado. Esse atendimento especial vai ocorrer em outros sábados. O próximo está marcado para o dia 11 de março. São quase 1.900 agências em todo o país que vão abrir também nos dias 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho, sempre de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Antes das 9 horas da manhã do último sábado, já havia fila em uma agência da Caixa Econômica Federal de um shopping em Brasília. O atendimento foi quase que exclusivamente para tirar dúvidas sobre os saques das contas inativas do FGTS. Muita expectativa, mas algumas pessoas que compareceram ao banco viram que não tinham direito ao saque, como é o caso do agente de portaria Joaquim Ricardo. Na época que eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, aí eu recebi um saque aí todos, sacada, e não tinha agora no momento nenhum. Já a administradora Raimunda Rocha da Silva saiu da agência com um sorriso até as orelhas. Ela vai receber R$3.000 em junho e já sabe onde vai investir o dinheiro. Construir minha casa, minha obra, que tá em andamento.
Mais de 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar os recursos das contas inativas do FGTS a partir do dia 10 de março e o pagamento vai até o dia 31 de julho deste ano. Nesse período, as agências da Caixa vão abrir em mais 4 sábados. Os saques vão seguir um calendário que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. O vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa, José Irado, lembra que as pessoas podem buscar informações sobre o saque em outros meios. Pode ir ao site da Caixa, contas inativas, que lá tem bastante informação. Tem um canal também, o 0800 726 2017, para se tirar informação. Então tudo isso é bom com que quem tenha contas a receber aqui no FGTS possa efetivamente, entendeu, descongestionar também a agência, para ele não ter que enfrentar uma fila. Se vier todo mundo vai enfrentar a fila, com certeza. Em todo o país, 1.891 agências da Caixa abriram no último sábado, onde foram feitos 356 mil atendimentos. Só podem ser sacados os recursos de contas vinculadas a contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015 e estão estimados em mais de 43 bilhões de reais. Reportagem, Ney Pereira. E se você ainda tem dúvidas sobre contas inativas do FGTS e não pode ir até uma agência da Caixa, a gente explica para você como sacar o dinheiro. Esse é o assunto do quadro de hoje do Pra Você, Cidadão. Pra Você, Cidadão. O trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 vai poder sacar o saldo da conta inativa do FGTS. O calendário foi definido de acordo com a data de nascimento. A partir do dia 10 de março, podem sacar as pessoas que nasceram em janeiro e em fevereiro. Quem nasceu em março, abril e maio vai poder sacar em abril. Os que fazem aniversário em junho, julho e agosto terão acesso ao dinheiro no mês de maio. Já quem faz aniversário em setembro, outubro e novembro vai poder tirar os valores no mês de junho. E quem nasceu em dezembro deve efetuar o saque em julho. Quem já tem conta na Caixa Econômica vai ter os valores das contas inativas do FGTS transferidos automaticamente para a conta corrente. Mas se esse não é o seu caso, não se preocupe. O resgate poderá ser feito em terminais de autoatendimento da Caixa, em casas lotéricas e nas unidades da Caixa Aqui. Nesses locais, o valor do saldo não pode ser maior que R$3.000. E é preciso apresentar o cartão do cidadão e um documento oficial de identificação. Já quem tem mais de R$3.000 só vai poder sacar nas agências da Caixa. E se for mais de R$10.000, tem que apresentar a carteira de trabalho ou outro documento que comprove o fim do vínculo de trabalho. Se você tem dúvidas, ligue para 0800 726 2017 ou acesse o site www.contasinativas.caixa.gov.br. Mirna Ledo para a Voz do Brasil. 19h23 em Brasília. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 63 municípios de Minas Gerais por causa do número de casos de febre amarela. A medida permite que as prefeituras solicitem apoio emergencial para ações de socorro e assistência à população. Em Minas já foram notificados cerca de 700 casos de suspeita da doença. A cidade de Itatiba, no Espírito Santo, também teve situação de emergência reconhecida. Você está querendo se organizar para viajar este ano? Nós temos uma notícia que vai ajudar. É isso aí. Na página do Ministério do Turismo, na internet, você consegue achar uma lista de eventos de todos os lugares do Brasil. São eventos organizados por órgãos públicos e também pela iniciativa privada. E de todos os tipos, como comenta o diretor de marketing e apoio à comercialização do Ministério do Turismo, Márcio Nascimento. Por exemplo, aniversário de cidades, feiras rurais, atividades shows, amostras, ou seja, o calendário de eventos ele não foca em apenas um tipo de evento, e sim qualquer tipo de manifestação que possa trazer fluxo turístico para o destino é bem-vindo e é divulgado no portal do Ministério. O calendário é colaborativo e conta com a ajuda de organizadores de eventos de todo o país. É só ir lá e cadastrar, de graça.
Tanto para procurar eventos quanto para cadastrar, o endereço é o mesmo, www.turismo.gov.br. Vou repetir, www.turismo.gov.br. Lá dentro é só clicar no link Eventos. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal analisa a responsabilidade objetiva de empresa por danos de acidente de trabalho. Conflitos entre ex-companheiras não impede guarda compartilhada do filho. Criança com síndrome de Down, vítima de preconceito, deve ser indenizada. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal vai julgar se empregador tem responsabilidade objetiva por danos decorrentes de acidente de trabalho. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão sobre o assunto vai servir de regra para julgamentos semelhantes em tribunais de todo o país. Fernando Rota. No caso, o recurso da transportadora de valores Protege deu origem à discussão no STF. A empresa recorreu contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que a empresa deve pagar indenização por transtorno psicológico a um vigilante de carro forte que sofreu um assalto. De acordo com o TST, a empresa tem responsabilidade objetiva diante do caso, ou seja, deve responder pelos danos, mesmo não sendo ela a causadora do fato, que neste caso foi o assalto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que a matéria é relevante para as relações entre patrão e empregado no Brasil, por isto terá repercussão geral. Diferenças pessoais e conflitos sobre a criação dos filhos não impedem determinação de guarda compartilhada entre ex-companheiras. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Após o fim da união homoafetiva, uma mãe biológica no Rio de Janeiro buscou o judiciário porque não queria compartilhar a guarda do filho com a ex-companheira, mas o Tribunal de Justiça Fluminense determinou essa guarda além da adoção da criança em favor da ex. A mãe biológica recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora ministra Nancy Andrighi lembrou que a guarda compartilhada é regra prevista no Código Civil e, conforme a ministra, compete ao juiz da causa decidir de acordo com o melhor interesse do menor, independentemente de se tratar de união homoafetiva. Assim ficou mantida a decisão de guarda compartilhada da criança entre as ex-companheiras. A empresa é condenada por não disponibilizar banheiro e refeitório adequados para trabalhadores. Para a Justiça do Trabalho, as condições no local são precárias. Carlos Ribeiro. A empresa imobiliária deve pagar R$3 mil a um trabalhador. No caso, foi confirmada a ausência de instalações adequadas de sanitário e refeitório, além da falta de água potável. Para a Justiça do Trabalho da Paraíba, a empresa comete ato ilícito ao não disponibilizar locais apropriados aos trabalhadores. Criança com síndrome de Down, vítima de preconceito, deve ser indenizada. O valor foi fixado em R$20 mil. Cíntia Ribeiro. A criança estava em cruzeiro marítimo com a mãe. No local de recreação, o monitor disse que não tinham profissionais qualificados para cuidar da menina com síndrome de Down. Assim, pediu que a mãe ficasse com ela e, caso contrário, a menina não poderia permanecer ali. A Justiça de São Paulo considerou que a criança foi tratada de forma discriminatória e, por isso, a empresa deve indenizar mãe e filha. A empresa aérea é condenada por impor multa abusiva na remarcação de passagens. A multa pela remarcação foi de cerca de R$ 3.400. Johnny Luna. Os consumidores compraram passagem de Brasília com destino à Colômbia, mas quando chegaram no aeroporto, o embarque já estava encerrado. Diante disso, precisaram remarcar a viagem para o dia seguinte. Ao analisar o caso no Distrito Federal, o julgador entendeu que o preço pela remarcação da viagem não poderia ser superior ao pago pela passagem. A empresa aérea vai ter que devolver ao casal R$ 2.400.
Motociclista que se acidentou com fio solto da telefonia Oi vai receber R$16 mil. O caso aconteceu em Goiás, quando a motociclista acabou tendo o fio enroscado no pescoço dela. Com a queda, ela teve várias lesões e queimaduras. A Justiça Goiana entendeu que houve falha na prestação do serviço da Oi. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado deve votar o projeto da repatriação com mudança da Câmara que proíbe a adesão de parentes de agentes públicos. CCJ sabatina amanhã Alexandre de Moraes, indicado ao cargo de ministro do STF. Gleice Hoffmann critica a proibição de transmissão pelo YouTube de jogo do Campeonato Paranaense de Futebol. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O provável relator da repatriação não retomará a possibilidade de parentes de políticos legalizarem bens mantidos no exterior. Mas outros senadores poderão defender a versão aprovada pelo plenário do ano passado que garantiria esse direito. Repórter Érica Christian. O plenário do Senado deve votar nesta semana o projeto que reabre o prazo para que brasileiros com bens no exterior possam declará-los à Receita Federal. A proposta, já aprovada pelos senadores, acabou modificada pelos deputados. A principal alteração é a proibição de parentes de agentes públicos, a exemplo de políticos, fazerem a repatriação. O relator na primeira votação, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, antecipou que vai manter a versão da Câmara, apesar de ser contrário à restrição aos parentes de políticos. Eu acho que o Senado deve aprovar do jeito que veio da Câmara. Se alguém entender que é inconstitucional, entra com um processo e aí procura preservar os seus direitos. Vai parecer, na hora que se começar a defender, que se está defendendo que políticos possam declarar recursos fora. Essa não é a ideia. O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, considera inconstitucional a exclusão dos parentes, mas afirmou que a volta desse artigo vai depender do plenário. Que o PSDB não vê nenhuma restrição para que pessoas que tenham um grau de parentesco com políticos, com autoridades, não possa fazer a repatriação. Aliás, é do nosso entendimento que alguém que tenha dinheiro ilícito no exterior, mesmo sendo parente ou não de algum político ou de alguma autoridade, não vai querer fazer a repatriação. O líder do PV, senador Álvaro Dias do Paraná, considera o projeto como um todo inconstitucional. O Ministério Público alega que, além da questão da constitucionalidade, existe o sério risco da lavagem de dinheiro oficializada, em função da repatriação de recursos escusos que não há a possibilidade, em função do texto estabelecido, de uma verificação mais eficiente. Os deputados também modificaram as alíquotas, aumentando a multa de 17,5% para 20% e reduziram o imposto para 15%, mantendo, no entanto, a tributação em 35%. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, negou que tenha proposto mudança na Constituição para tentar blindar os presidentes da Câmara e do Senado e atrapalhar a Operação Lava Jato. Ele lembrou o momento de impasse de 2016, quando o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar afastando o então presidente do Senado, Renan Calheiros. Em seguida, acrescentou Jucá, o STF decidiu que os presidentes das casas parlamentares não poderão assumir eventualmente a presidência da República se forem réus. O senador por Roraima argumentou que essa decisão do Supremo não está escrita na Constituição e impõe tratamento diferente ao presidente e ao vice-presidente em relação aos demais na linha sucessória. Segundo Romero Jucá, isso viola a independência entre os poderes da República e põe em risco a estabilidade para conduzir o Brasil. Ele explicou que apresentou uma proposta de emenda à Constituição que dá o mesmo tratamento a todos os membros da linha sucessória presidencial, mas decidiu retirá-la para poupar os colegas do Senado que assinaram a favor da tramitação do texto. Romero Jucá protestou contra o patrulhamento sobre parlamentares e a pressão negativa da imprensa, assinalando a diferença entre apoiar a tramitação e apoiar o conteúdo da proposta.
não sou réu, estou sendo investigado, cobro a investigação, vou continuar aqui agindo do jeito que eu sempre agi. Não vou me acovardar, não vou me apequenar e vou exercer o meu mandato aqui na plenitude, fazendo os enfrentamentos que eu entender que devo fazer. E amanhã a Comissão de Constituição e Justiça sabatina Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Senadores esperam um longo debate em que o candidato deve responder a questionamentos sobre suas posições jurídicas e políticas. E a população pode participar da sabatina enviando perguntas e comentários pelo portal E-Cidadania em www.senado.leg.br/ecidadania. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que não pode ser classificada de inesperada a avaliação negativa que a sociedade tem em relação ao presidente da República, Michel Temer. Em pesquisa feita pela CNT-MDA, divulgada na semana passada, Temer é rejeitado por 62% dos entrevistados. Em outubro, a rejeição era de 51%. E isso acontece, na opinião de Paulo Rocha, por diversos motivos. Um deles está associado às medidas que retiram ou podem retirar direitos e conquistas, especialmente dos mais pobres, como a proposta de reforma da Previdência. Só, de novo, a mobilização de rua, a mobilização do povo organizado, a mobilização dos setores organizados é que a gente vai corrigir este rumo, à medida que recupera a democracia, à medida que se recupera o processo que vinha sendo construído no nosso país. Só um governo saindo das urnas e que tem legitimidade para poder resolver o problema da crise econômica, social e política que está estabelecida no nosso país. E a preocupação do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, é com o desemprego, que, na opinião dele, só tende a piorar num cenário de escândalos de corrupção, de crise nos estados e de falta de segurança jurídica. Ele ainda pediu atenção às reformas trabalhista e previdenciária apresentadas pelo governo e disse que a resposta das ruas a essa agenda pode agravar a impopularidade do governo do presidente Michel Temer. Com essa impopularidade, nós vamos ter aqui em março um desaguar desses rios de diversas complicações que qualificam o cenário de 2017 como um mar turbulento. Não será um mar calmo. Mas na avaliação do senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, o país já experimenta uma trajetória favorável dos indicadores econômicos, situação que atribuiu à atuação do governo Michel Temer. Para ele, a queda da inflação, que deverá ficar no chamado centro da meta, abre caminho para o Banco Central acelerar o processo de redução da taxa de juros. José Aníbal lembrou que restam matérias importantes para votação, dentre as quais a reforma da Previdência. Ele aproveitou para propor que a oposição reúna especialistas e confronte os números sobre déficit da Seguridade Social. O avanço econômico está evidente, as perspectivas melhoram, mas os embates políticos, as apurações que são necessárias, a reflexão sobre mudanças na legislação política eleitoral vão continuar seu curso e nós estaremos empenhados em que isto não constranja essa retomada da economia. A solução para a redução da violência no Brasil não passa apenas pelo aumento de verbas, na opinião da senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás. Para ela, é necessário também reestruturar as polícias, reorganizar o sistema de execução penal e implantar uma política pública de segurança que faça com que o dinheiro destinado ao setor seja efetivamente usado para esse fim. Lúcia Vânia reconheceu que, diante de tantos escândalos de desvio de dinheiro público, de tanta notícia sobre apropriação indevida da coisa pública e de tantos benefícios e vantagens fiscais concedidos a quem não precisa, fica difícil sustentar para as lideranças dos movimentos reivindicatórios o argumento de que falta dinheiro ao Estado. Penso que a grande lição da crise atual, que vai ficando cada vez mais evidente, é que o custo social da corrupção é alto demais. Como o preço da corrupção já não pode ser mais pago com o aumento da carga tributária, passará a ser pago com a convulsão social. A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, criticou a Federação Paranaense de Futebol por ter cancelado a transmissão da partida entre Atlético Paranaense e Coritiba pelos canais dos clubes no YouTube. A decisão de transmitir a partida pelo YouTube foi tomada pelos clubes por entenderem que não receberiam o valor que julgavam adequado receber da TV Globo, emissora que detém o direito de transmissão dos jogos. Para a senadora, é inadmissível que a Federação Paranaense contrarie os direitos de seus associados para atender aos interesses de emissoras privadas.
Ontem, o Paraná seria mais uma vez vanguarda ao inaugurar no país a transmissão via internet de grandes jogos nacionais, mas a força do monopólio de comunicação prevaleceu. Espero que tenha sido apenas um breve adiamento e que logo nós, torcedores do futebol paranaense, possamos nos orgulhar de mais essa conquista, que seguramente trará mais autonomia para os nossos clubes. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário deve votar projetos de combate à violência contra a mulher. Audiências sobre a reforma trabalhista já começam com polêmicas. Parlamentares discordam da intenção do governo de importar café. Boa noite. Alegando escassez do mercado interno, o governo federal encaminhou pedido à Câmara de Comércio Exterior para flexibilizar a importação de café. Mário Eringer, do PDT Mineiro, critica a decisão do Executivo e argumenta que, além de o Brasil ser autossuficiente em café, a importação só vai prejudicar o produtor nacional. Preocupada com a intenção do Ministério da Agricultura de liberar a importação de 1 milhão de sacas de café Conilon, Norma Iubi, do Democratas, lembra que o Espírito Santo é o maior produtor mundial desse tipo de café e que o Estado possui grãos suficientes para garantir o abastecimento do país. Agricultura. A previsão dos agricultores é de colher a maior safra de grãos da história, com aproximadamente 220 milhões de toneladas. No entanto, Valdir Colato, do PMDB catarinense, afirma que se o governo não elaborar uma força-tarefa para construir armazéns e melhorar as estradas, a colheita de 2016-2017 pode trazer grandes prejuízos para o produtor, em vez de ser um marco positivo para o campo. Valmir Assunção, do PT da Bahia, repudia a tentativa da CPI da FUNAI e do INCRA de quebrar o sigilo bancário de instituições que atuam na defesa dos índios, como o Conselho Indigenista Missionário e o Instituto Socioambiental. O deputado comentou com indignação que os requerimentos de quebra de sigilo de entidades patronais são ignorados, porque a CPI quer proteger os grandes fazendeiros. Economia. Estudo do Banco Mundial aponta que até o fim de 2017, o Brasil terá mais de 3 milhões de novos pobres. Para evitar o empobrecimento da população, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, entende que o governo deveria continuar investindo nos programas sociais criados entre 2003 e 2016. Já Misael Varela, do Democratas Mineiro, destaca que as projeções de mercado para 2017 indicam o início da recuperação do país, com a queda da inflação e da taxa básica de juros, além do crescimento do Produto Interno Bruto, ainda que tímido. O deputado espera que o momento tenha impacto positivo na geração de emprego e renda. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirma que o governo federal está trabalhando desde o ano passado para recuperar a economia e a credibilidade do país. Entre as ações adotadas, o parlamentar cita a liberação do FGTS, que, segundo ele, vai injetar cerca de 40 bilhões de reais na economia. Cabo Sabino, do PR, pede que a concessionária de energia do Ceará esclareça o motivo das cobranças indevidas que vêm sendo denunciadas pelos consumidores. O parlamentar exige que as explicações sejam dadas logo à população. Projeto do governo que cria o regime de recuperação fiscal, com exigência de contrapartidas dos estados, deve chegar ao Congresso no início desta semana para tramitar em regime de urgência. A informação foi divulgada após o encontro entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nesta segunda. Ouça mais detalhes na reportagem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê que o regime de recuperação fiscal seja aprovado na primeira quinzena de março. Ele explicou ainda que, se as contrapartidas não precisassem estar na proposta, o texto poderia já ser votado nesta semana, mas com as exigências da União, será necessário convencer os parlamentares da importância dessas compensações fiscais. O papel é tentar construir, do ponto de vista político, as condições, como presidente da Casa, para que esse projeto possa ser aprovado na primeira quinzena de março e que a gente possa tirar o meu estado, o Rio de Janeiro, da situação, né, de calamidade que vive, e que outros estados que a gente sabe que vão acabar precisando também, possam também aderir, recuperar a sua
capacidade de pagamento dos seus serviços e de seus servidores. No final do ano passado, o presidente Michel Temer vetou parcialmente o projeto de lei complementar que autorizava a renegociação das dívidas dos estados com a União. Foi vetado o capítulo sobre o regime de recuperação fiscal, mecanismo criado para socorrer estados em situação financeira mais grave, pois não foi fixado em lei os planos de recuperação dos governos estaduais. Nestes planos, deveriam estar previstas as contrapartidas, como privatizações de empresas públicas e o aumento das contribuições previdenciárias dos servidores estaduais, como lembra Rodrigo Maia. Naquele momento, nós estávamos mais no debate político, eu tinha uma posição clara, né, e não tem nenhum problema de, ouvindo a área técnica do governo, compreender que do ponto de vista técnico é bem sustentável a posição técnica do governo. Eu não estou aqui para ficar num embate jurídico, até porque não sou advogado. Eu estou aqui para construir para todos os estados uma solução. Rodrigo Maia negou que o projeto seja uma forma de burlar a lei de responsabilidade fiscal. Maia ressaltou que o Brasil vive a maior crise econômica dos últimos 100 anos, com queda de arrecadação e incapacidade de redução de gastos. Segundo ele, é preciso que a legislação tenha flexibilidade no curto prazo, para que os entes em crise possam se reorganizar e sair da situação de insolvência financeira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Desenvolvimento Regional. 2.000 produtores de frutas do Vale do São Francisco, em Pernambuco, serão beneficiados com a renegociação das parcelas atrasadas do K1, projeto de irrigação e saneamento da região. De acordo com Gonzaga Patriota, do PSB, os produtores devem pagar apenas 5% das dívidas atrasadas. Emendas parlamentares de Daniel Coelho, do PSDB, no valor de mais de 5 milhões de reais, foram destinadas ao município de Paulista, em Pernambuco, nos últimos 2 anos. Os recursos, segundo ele, vão reforçar o orçamento da saúde e serão usados também na pavimentação e no calçamento de 14 ruas da cidade. Trabalho. A Comissão da Reforma Trabalhista começou as audiências públicas para cumprir o cronograma de votação ainda nesse semestre. No primeiro debate, os deputados ouviram representantes do governo e do Ministério Público do Trabalho. Saiba mais sobre o encontro na reportagem da Rádio Câmara. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, veio à audiência para defender a proposta enviada pelo governo. Segundo Nogueira, ela não retira nenhum direito e apenas procura dar segurança jurídica para os acordos coletivos em que empregados e patrões negociam a melhor forma de usufruir esses direitos. Não esteve, não está e não estará em nossas propostas qualquer medida que venha ameaçar os direitos do trabalhador que estão especificados no artigo 7º da Constituição e aqueles direitos que estão especificados de forma clara na nossa legislação trabalhista. Essa posição também foi defendida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, para quem a legislação precisa ser reformada, principalmente para diminuir o número de processos na Justiça do Trabalho, privilegiando a negociação entre as partes. Hoje, ela é majoritariamente avessa à negociação coletiva, avessa aos meios alternativos. Não admite, nisso aqui eu sou vencido, não admite arbitragem de dissídio individual e anula trocentas cláusulas de acordos e convenções coletivas. E o pior, as cláusulas são diuturnamente anuladas, anulando o que foi flexibilizado, mas mantendo a obrigação da empresa de pagar a vantagem compensatória. Já o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, criticou a proposta de reforma enviada ao Congresso pelo Executivo. Para ele, apesar de o argumento utilizado de que a CLT é velha e que precisa ser modernizada, mais de 85% dela já foi modificada. Da forma que a proposta foi feita, com certeza, ela apenas traria a troca de empregos formais, empregos por prazo indeterminado, por empregos precarizados, empregos por tempo parcial, empregos por tempo determinado, o que não interessa a ninguém. A mera troca traz apenas a precarização, a redução de salário, a redução de treinamento dos trabalhadores, o aumento da rotatividade de mão de obra.
O relator da proposta, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, aproveitou para elencar alguns temas que podem ser incluídos após as discussões. Inclusive, verificarmos a possibilidade de adequarmos a nossa legislação ao que está acontecendo em redor do país, em redor do mundo. Nós temos a questão do teletrabalho, do trabalho remoto, o próprio trabalho intermitente, que apesar da legislação, de uma maneira ou de outra, resvalar sobre o tema, não há segurança jurídica em relação a esse processo. Então eu acho que é uma oportunidade que nós temos de nos debruçarmos sobre esses assuntos e não varrermos para debaixo do tapete o que acontece aqui em outros lugares do mundo. As audiências da reforma trabalhista devem continuar até o final de abril, quando o relator espera poder apresentar sua proposta para discussão pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Previdência. Ao criticar a reforma da Previdência, Pedro Kzai, do PT de Santa Catarina, avalia que a proposta vai aprofundar a desigualdade entre os trabalhadores do campo e da cidade. Ele defende a manutenção da aposentadoria especial para o trabalhador rural aos 60 anos de idade para os homens e 55 para as mulheres. Pedro Kzai critica ainda a tentativa de mudar a aposentadoria dos professores que começam a trabalhar aos 21 anos e que só vão poder se aposentar aos 70. O deputado reclama que não é dessa forma que o problema da Previdência será resolvido. Ele aponta como solução a taxação das grandes fortunas. João Daniel, do PT, parabeniza a Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe, a Arquidiocese de Aracaju, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a União dos Ministros Evangélicos e a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Estado por se preocuparem com as reformas da Previdência e trabalhista. Ele agradece às entidades pela luta em defesa do povo sergipano e brasileiro. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, avalia que o Congresso tem o dever de analisar as reformas trabalhista e previdenciária com um cuidado duplo. Segundo ela, os parlamentares devem ter a capacidade de lidar com a urgência que se espera e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de deixar o país com uma legislação moderna e socialmente justa. A Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovou 63 requerimentos com sugestões de nomes para a realização de audiências públicas. Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, considera a medida um avanço. Na avaliação dele, a participação da sociedade é fundamental para a elaboração de uma proposta justa para trabalhadores e aposentados. Segurança Pública. Agentes penitenciários, guardas municipais, representantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Militar e bombeiros participaram de uma manifestação na Câmara dos Deputados. Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, manifestou apoio aos profissionais que lutam contra mudanças na previdência dos policiais. Lincoln Portela também espera que o governo federal tome providências em relação à segurança pública em todo o país. De acordo com o deputado, nenhum governo até hoje conseguiu reverter o que ele considera uma séria crise no setor. De acordo com Givaldo Vieira, do PT, a crise na segurança pública do Espírito Santo continua grave. Segundo o parlamentar, o número de mortes chegou a mais de 180 nos 10 primeiros dias em que os policiais não foram para as ruas. Givaldo Vieira afirma que só no município de Serra, 39 pessoas foram assassinadas. Apesar de as Forças Armadas estarem nas ruas, o deputado observa que a presença das tropas está concentrada na capital e que os outros municípios estão descobertos. Por isso, ele cobra mais providências das autoridades. Ao prestar solidariedade à população do Espírito Santo, Harold de Oliveira, do PSC, lembra o que vive hoje o povo fluminense. O deputado reafirma que o Rio de Janeiro enfrenta situação de calamidade em várias áreas, principalmente quando se trata da execução orçamentária e do pagamento do salário dos funcionários públicos. Preocupado com a crise enfrentada pelas polícias militares em vários estados, Major Olímpio do Solidariedade explica que o piso de um policial em São Paulo é ainda menor do que o praticado no Espírito Santo. Ele faz um apelo para que se trate com dignidade os policiais. Delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, volta a alertar para a violência urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele conta que a polícia apreendeu um carregamento de drogas em Sarzedo e os bandidos, sentindo-se prejudicados, incendiaram vários ônibus, provocando o caos e prejudicando toda a população. Política. Pesquisa realizada pelo Instituto MDA mostra que o ex-presidente Lula lidera a intenção de votos numa eventual disputa eleitoral em 2018.
Para Caetano, do PT baiano, Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Deixou o desemprego em 4,5%, além de manter o país em seu melhor momento econômico. Ao se solidarizar com a deputada Jandira Fegali, João Moraes, do PCdoB mineiro, afirma que a colega de partido foi surpreendida por um pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República em torno de uma suposta campanha antecipada que, segundo a parlamentar, não aconteceu. Educação. Marcon, do PT gaúcho, critica a redução de quase 30% dos financiamentos estudantis no FIES. O deputado acrescenta ainda que o anúncio de que novas medidas serão adotadas em março para tentar reduzir o custo das áreas sociais demonstra a falta de compromisso do governo atual com a população mais carente. Ônibus escolares adquiridos com emendas parlamentares de Tenente Lúcio, do PSB, foram entregues em vários municípios de Minas Gerais. O deputado destaca que entre as cidades beneficiadas estão Belo Horizonte, Água Comprida, Centralina, Guimarães, Ipiaçu, Araguari, Capinópolis, Iraí de Minas e Sacramento. Saúde. Belo Horizonte sediou o primeiro seminário de comunidades terapêuticas e entidades afins de Minas Gerais. Eros Biondini, do PROS, parabeniza a Subsecretaria de Política de Drogas de Minas Gerais por valorizar o trabalho das comunidades terapêuticas que se dedicam a acolher e a tratar os dependentes químicos. Votação. Na semana pré-carnaval estão previstas votações no plenário da Câmara até quarta-feira. Além de propostas de combate à violência contra a mulher, o plenário também pode votar a medida provisória que trata concessões de rádio e TV. A reportagem da Rádio Câmara tem mais detalhes sobre a pauta de votações. Acompanhe. A pauta oficial tem 26 itens, entre eles projetos relacionados ao combate da violência contra a mulher. Assunto que tanto deputados da base governista quanto de oposição acham importante que seja apreciado pelo plenário por causa da proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Uma das propostas é a que agrava a punição para quem cometer violência contra a mulher na internet ou em meios de comunicação. Outra é a que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Um tema que chegou a ser discutido na semana passada a pedido dos governadores, mas não chegou a ser votado, pode voltar à tona. É o projeto que permite que governos repassem aos bancos a responsabilidade de cobrar a dívida ativa. Com isso, governantes podem receber um dinheiro considerado de difícil recuperação, mas com desconto. O vice-líder do bloco PTB, Solidariedade, PROS, PSL, PRP, deputado Nelson Marqueselli, defende a iniciativa. Eu posso ter uma dívida para receber, digamos, de 200 milhões, posso vendê-la por 150 e quem comprar vai receber, vai correr atrás, vai negociar, vai dar prazo para pagar. Não precisa o governo fazer isso. Já o líder do Democratas, deputado Efraim Filho, acredita que é preciso mais tempo para discutir. Do lado positivo, a necessidade de poder dar uma dinâmica maior aos entes públicos para poder fazer a cobrança das suas dívidas. Hoje, se esses entes, a União, os estados e os municípios conseguissem cobrar tudo aquilo que lhes é devido, a situação da economia estaria resolvida. Chamar uma parceria privada para fazê-lo é uma oportunidade. Agora, até que ponto a Constituição suporta esse tipo de transação? Até que ponto estaria salvaguardado o recurso público de eventuais fraudes? Também pode chegar ao plenário da Câmara a medida provisória 747, que trata das concessões de rádio e TV. O texto anistia as entidades de radiodifusão que perderam o prazo para pedir renovação da concessão ou permissão para funcionamento dos serviços. O deputado Nelson Marqueselli considera a MP importante. Modernizar a radiodifusão é fundamental para trazer a comunicação para todos os brasileiros e acabar com grupos de domínio dentro da radiodifusão. Nós podemos fazer ela mais popular, que ela seja mais democrática para todos. Já o deputado Arnaldo Jordi, líder do PPS, diz que é preciso ter cuidado com as renovações. É imoral, é obsceno o que se fez nessas concessões de radiodifusão no Brasil nos últimos anos. Eu não vou dizer que foi só no governo passado, foi nos anteriores também. Políticos, por exemplo, deputados, senadores, que a Constituição brasileira veda expressamente de terem concessões de empresas de radiodifusão, foram agraciados. A medida provisória das concessões de radiodifusão perde a validade em 20 dias. Isso só não vai acontecer se dentro desse prazo for aprovada numa comissão especial de deputados e senadores, depois no plenário da Câmara e ainda no plenário do Senado.
Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O plenário do Tribunal de Contas da União decidiu converter em tomada de contas especial 2 processos sobre irregularidades nas obras da Ferrovia Norte-Sul em Tocantins. Os contratos dos lotes irregulares foram firmados entre a empresa pública Valec, vinculada ao Ministério do Transporte, e a construtora Andrade Gutierrez. O objetivo dessa tomada de contas especial é identificar os responsáveis pelo superfaturamento encontrado em fiscalização do tribunal, que ultrapassa 80 milhões de reais. De acordo com o relator do processo no TCU, ministro Walton Alencar Rodrigues, não há dúvidas sobre os efetivos prejuízos ao erário e o tribunal terá nesse processo condições de averiguar e punir os responsáveis pelo prejuízo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.